Então, vamos lá, hoje para a nossa reforma íntima, iniciando o nosso ano de reformas íntimas, e o tema de hoje a gente pensou entre permanecer e seguir, aonde eu estou presa. E acho que antes de começar essa reflexão, né, de hoje, eu queria compartilhar um pouco como esse tema surgiu. Quando a direção, né, da casa pensou os encontros da reforma íntima para esse ano, surgiu algo muito importante, que é a consciência de que a reforma íntima é um dos momentos mais essenciais, né, do nosso processo espiritual. E conversando sobre isso, apareceu algo que a gente escuta muito aqui dentro da casa, né? Você precisa deixar aí, solta, deixa aí, né? Muitos de nós já escutou isso, nós já escutamos isso aqui dentro da nossa querida casa. Mas deixa aí o quê? Como? Por quê? Né? O que significa isso? Então, aí surge o tema da reflexão de hoje, entre permanecer e seguir, aonde eu estou presa. Normalmente a gente fala em deixar ir algo que a gente percebe que não está nos fazendo bem, né? Uma situação que gera sofrimento, um vínculo que nos deixa constantemente tristes, um papel que nos desagrada emocionalmente, ou nos desgasta, quero dizer. Então, algo que, em vez de produzir crescimento na vida, passa a produzir peso, dor ou estagnação, né? Aí a gente se pergunta, mas eu vou deixar aí uma relação, um ressentimento, uma expectativa, uma versão antiga da gente mesmo? Por que ninguém consegue deixar aí algo se, né? As perguntas são essas, mas aí a gente vem para responder, né? Porque a gente não consegue deixar ir algo se a gente não entende primeiro onde a gente está presa, né? Onde nós estamos presos. E eu quero começar com uma pergunta muito honesta para a gente pensar aqui hoje, que é: quantas coisas na nossa vida são permanência e quantas são prisão? Porque permanecer pode ser maturidade, mas também pode ser por medo, pode ser medo, né? Seguir pode ser crescimento, mas também pode ser fuga. E a verdadeira reforma íntima, ela começa quando eu paro de perguntar o que o outro está fazendo, o que o outro fez, e começo a perguntar o que me faz ficar aqui, né? Aonde eu estou presa? Então, aonde eu estou presa? O que me prende aqui? Né? Porque é muito fácil responsabilizar o outro e me tirar dessa. Ah, o outro é assim, o outro é assado, o outro faz isso, tá. E o que que eu estou fazendo aqui? Né? Então a gente diz, daí a gente se responde, mas eu estou ficando por amor. É porque eu amo, então eu fico. Eu estou ficando porque eu sou leal. Eu fico aqui porque é meu dever ficar aqui. Né? Mas será que é sempre isso mesmo? Será que às vezes eu não estou ficando porque eu estou com medo de decepcionar? Será que às vezes eu não estou ficando porque eu estou com medo de ficar sozinha? Será que às vezes eu não estou ficando porque eu tenho medo, né, de não saber quem eu sou fora desse lugar? Eu tenho medo de um vazio que possa ficar? E aqui entra algo muito importante, né? Nós não nos prendemos apenas às pessoas, nós nos prendemos também a papéis, né? A filha forte, a filha que resolve tudo, a mulher que resolve tudo, a pessoa que enfrenta, o guardião da família, né? A pessoa que aguenta, a pessoa que salva, a pessoa que nunca erra. Então, esses são papéis, né? E largar esses papéis muitas vezes é assustador. Parece não, eu preciso largar, mas eu preciso e permaneço presa. Então, o que será que me faz ainda ficar nesse papel? Então, largar esses papéis é assustador. Porque se eu deixar de ser forte, quem eu sou? Se eu deixar de ser a salvadora, quem eu sou dentro dessa história? Quando eu estava fazendo essa fala de hoje aqui, eu me lembrei de quando a minha mãe sempre dizia uma coisa, né, na minha adulta. Eu lembro isso na vida adulta, né, do início da vida adulta dela me falar. Ou na adolescência ainda, afinal. A Andréia, quando era bebê, era muito chorona, ela chorava, 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 chorava. A gente tinha que andar de carro para ela se acalmar. Só assim ela dormia. Depois,
A Andréia, quando ela era criança, ela era uma diplomata. Ela obedecia, ela era quietinha, ela era uma diplomata. E depois, a Andréia, quando era adolescente, ela era rebelde, ela era brigona, ela era impossível. Aí depois a Andréia se tornou psicóloga. Por quê? Porque todos esses papéis que ela me via, falava de um lugar onde eu estava aprisionada. Eu odiava ser a criança diplomata. Eu odiava a criança boazinha, porque eu tinha medo. Eu tinha medo de reagir às situações, eu tinha vergonha de outras tantas. Eu me sentia insegura naquele lugar que eu estava. E aí eu não reagia, não porque eu não quisesse, é porque eu não conseguia sair daquele papel, da pessoa que estava assustada naquele lugar. Provavelmente, quando eu era criança chorona, lá o bebê chorão, é porque talvez a minha mãe tivesse ansiosa, coitada, por as situações, ela teve algumas perdas, né, gestacionais, de filhos. Então, eu imagino que ela devia estar passando também ao longo, depois da vida. Enfim, ela devia estar insegura por eu ser a primeira filha, ela devia estar com medos, né? E aí, talvez ela não conseguisse me acalmar de outra forma. Então, quando eu trago isso, eu estou trazendo a nossa história de vida. E o que nos faz muitas vezes a gente se prender a papéis que vão nos delegando, né? Vão nos delegando. É bacana ser a brigona, porque daí tu vai lá, daí tu enfrenta, a Andréa já é brigona, a Andréa já era. Só que daqui a pouco tu tá presa naquele papel. E largar essa capa, muitas vezes, tirar essa capa, é muito difícil, né? Então, quando a gente fala em largar, nós não estamos falando de abandonar. Largar é reorganizar internamente. Às vezes, eu continuo na relação, mas eu posso largar o ressentimento, por exemplo, né? Às vezes, eu continuo na família, mas eu largo a necessidade de aprovação que eu tenho. Às vezes, eu continuo no casamento, mas eu largo o papel de vítima. E às vezes, eu preciso largar o lugar inteiro. Às vezes, não dá, a gente tem que sair fora mesmo, né? Mas a pergunta mais profunda não é eu devo sair? A pergunta mais profunda é: o que sustenta a minha escolha de permanecer aqui? Tá? E uma outra pergunta: o que me mantém nesse lugar? Porque às vezes a gente diz, eu não consigo sair, mas na maioria das vezes nós estamos ficando, né? Mesmo quando dói, mesmo quando está pesado. Então vale a pena a gente se perguntar com honestidade, né? Eu estou ficando por escolha consciente ou por medo? Medo de decepcionar, medo de ficar sozinho, medo de enfrentar o desconhecido, medo de permanecer, de perder essa identidade que eu construí dentro desse papel, né? E quando eu começo a olhar com mais profundidade para isso, surge uma outra pergunta mais profundinha, né? Que apego é esse que me mantém aqui? Que apego é esse que me mantém aqui? O que eu estou apegada? E o que que é apego, afinal de contas, né? Então, apego é um vínculo emocional, né? É um tipo de ligação interna que a gente cria nas relações. Porque muitas vezes não é apenas a situação externa que nos prende àquele lugar, né? E é aqui que a psicologia nos ajuda a entender algo muito importante sobre essas relações humanas, né? Os vínculos humanos. Tem um psiquiatra inglês, o John Bowlby, ele desenvolveu a teoria do apego. E ele observou algo simples e profundo, né? Que desde o início da vida, a gente precisa de vínculos seguros, né? Para sobreviver, relações seguras para sobreviver. O bebê, ele depende de alguém que acolha ele, que proteja e que responda às suas necessidades básicas, né? De alimentação, de olhar. Ele conhece o mundo através do olhar de algum adulto, né? Quando ele vai ser nutrido, quando ele vai mamar, o bebê olha para a mãe, é os olhos da mãe que ele está vendo o mundo, é através desse olhar, né? Então, a mãe pode estar deprimida, a mãe pode estar incomodada, a mãe pode estar N questões, de N formas emocionalmente, e esse bebê, ele está conhecendo o mundo através desse olhar, ou de quem desenvolve esse papel, né, que amamenta, que nutre aquela criança. Mas o bebê depende de alguém que o acolha, proteja e responda a essas necessidades básicas, que é o que eu falei. E a forma como esse vínculo acontece na infância, ela vai dizer, né, vai moldar
como a gente aprende a se relacionar ao longo da vida. Então, dependendo das experiências que a gente teve, a gente pode desenvolver diferentes formas de apego, né? Então, algumas pessoas desenvolvem um apego mais ansioso, outras mais evitativo, né? Algumas conseguem construir um apego mais seguro, outras um pouco mais desorganizados, tudo dependendo dessa experiência que a gente vem tendo, né, na infância, ao longo da nossa vida, lá da base. Mas o mais importante aqui, né, não é a gente decorar esses tipos de apego, né, é perceber a forma como nos vinculamos, é perceber que a forma como nos vinculamos, ela não nasce do nada. Ela é construída a partir da nossa história emocional. Então, às vezes, quando a gente sente que não consegue sair de um lugar, vocês estão me escutando? Eu estou preocupada porque a internet está ruim. Às vezes, quando a gente percebe que não está saindo, que não conseguimos sair de um lugar, talvez não seja sobre a situação atual. Talvez seja esse sistema antigo de apego se fazendo ativado, né? Presente. Talvez seja o medo do abandono. Ah, eu não saio daqui porque eu não consigo. Por quê? Porque talvez eu tenha medo do abandono. Porque talvez seja a necessidade profunda de ser aceita, né? Uma necessidade profunda de aceitação. Talvez seja o medo de perder esse vínculo. E por isso, algumas despedidas parecem tão difíceis, né? Porque não sabemos que nós, porque não sabemos que algo precisa mudar, mas porque uma parte muito antiga de nós teme ficar sozinha, tem medo de ficar sozinha, por exemplo. Então, se a psicologia nos ajuda a entender por que ficamos presas, a espiritualidade nos ajuda a entender para que vivemos essas experiências, né? No livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec ele pergunta qual o objetivo da encarnação, né? E resumindo a resposta, ela é clara: o espírito encarna para progredir, né? Não é para sofrer indefinidamente, não é para repetir eternamente os mesmos conflitos, é para evoluir. Então a pergunta muda de profundidade. Esse lugar onde eu estou está me fazendo crescer moralmente? Ou está apenas me mantendo meus medos ativos, né? Porque o sofrimento só é útil quando ele gera consciência. Quando ele apenas endurece, não tem progresso, tem estagnação. Ainda no livro dos Espíritos, ele nos diz que aprendemos que as paixões não são más em si mesmas. Elas se tornam prejudiciais pelo excesso. Então, o apego, ele não é errado, né? O amor não é erro, pelo contrário, é solução. Mas o problema não é a questão, é o exagero do amar, né? Às vezes. Porque às vezes o exagero nos traz uma necessidade de possuir. E isso é ruim. Né? É o amar demais, demasia, como toxicidade, vamos dizer assim. E aí vem o possuir. O problema não é a gente permanecer, é não conseguir sair quando a consciência pede movimento. Então, quando o apego paralisa, ele deixa de ser amor e se torna dependência. E a dependência é a prisão da alma, né? Então, no Espiritismo, a gente fala muito sobre provas e expiações, mas a gente precisa tomar cuidado com a ideia, né, de achar que permanecer sofrendo é uma missão espiritual. Nem todo sofrimento é uma prova necessária, às vezes é a resistência ao aprendizado, gente. Então a gente fica às vezes justificando ali, eu estou sofrendo, essa é minha missão espiritual, eu preciso estar aqui. E aí eu estou, na verdade, presa ali, né? Eu estou resistindo a esse aprendizado e não estou aprendendo com o meu sofrimento, né? Porque às vezes Deus, ele não está pedindo que tu aguente, ele está pedindo que tu amadureça e siga adiante, né? Então, amadurecer pode significar mudar a postura, impor limites, deixar ir, sair do papel que sustenta o conflito. E a espiritualidade, ela não glorifica a autonegação. A autonegação não é virtude. A autonegação é quando eu me abandono para manter um papel. É quando eu silencio a própria consciência para não desagradar. É quando eu continuo num lugar que me diminui
porque eu acredito que sofrer é sinal de bondade, mas sofrimento por si só não transforma ninguém. O que transforma é a consciência. Por isso, a espiritualidade não nos chama ao sofrimento cego, ela nos chama ao crescimento moral, né? Crescimento moral dentro da visão espírita significa desenvolver qualidades da alma, né? Mais paciência, mais responsabilidade pelas próprias escolhas, mais verdade consigo mesmo, mais capacidade de amar sem dominar e sem se anular. Então, crescimento moral é quando o espírito aprende a agir com mais consciência, mais liberdade interior, mais maturidade nas relações. E aí, o que a gente pode pensar é que a pergunta não é quanto eu consigo suportar, e sim quem eu me torno dentro dessa experiência, né? Quem eu estou me tornando dentro dessa experiência. A lei da causa e efeito, ela não existe para punir, ela existe para educar. Se eu permaneço repetindo o mesmo padrão, não é castigo divino, é conteúdo ainda não aprendido, né? Quando nos perguntamos por que isso acontece comigo, talvez a gente deva mudar para a seguinte pergunta: o que eu ainda não aprendi aqui? Porque quando aprendemos, o ciclo muda, gente. O ciclo muda. Na questão ainda do Livro dos Espíritos, né, 919, a pergunta: qual o meio mais eficaz de melhorar nessa vida? E a resposta é simples: conhece-te a ti mesmo. Né? Reforma íntima não é mudar o outro, é conhecer a própria sombra. Aí vem o Jung que nos diz: o que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. É, existem forças muito sutis que nos mantêm onde a gente está. Culpa, lealdade familiar, invisível, medo de repetir histórias, necessidades de aprovações, ganhos secundários. Quando começamos a nos perguntar onde eu estou presa, diante de tudo que já falamos, precisamos olhar para 3 dimensões da nossa vida. Porque muitas vezes a gente está vivendo uma situação atual, mas nós estamos reagindo a partir de experiências antigas, né? Por isso, quando queremos compreender um lugar onde estamos presas, nós precisamos olhar para o passado que nos formou, o presente que estamos vivendo e o futuro que estamos construindo com as nossas escolhas, né? Porque o amanhã é hoje. Porque às vezes permanecer num lugar por fidelidade a um passado ou por medo do futuro, porque às vezes, deixa eu repetir, porque às vezes permanecemos num lugar por fidelidade a um passado ou por medo do futuro e esquecemos de perguntar o que a nossa consciência pede no presente, né? No passado, a gente pode tentar se perguntar o que eu aprendi sobre abandono, o que eu aprendi sobre dever, o que me ensinaram sobre suportar. Talvez eu tenha aprendido que largar é egoísmo. Talvez eu tenha aprendido que ficar é virtude, mesmo quando dói. E aí ficamos aprisionados. O presente, o que está pesado hoje? O que está me drenando, né? O que está drenando a minha energia hoje? O que eu preciso fingir para continuar aqui? E no futuro, se eu continuar nesse lugar pelos próximos 5 anos, quem eu me torno? Mais forte ou mais ressentida? Mais consciente ou mais endurecida? Né? Então, algumas ferramentas para a gente pensar, né, na autopercepção diária, é o que eu sinto quando eu penso em sair, né, para a gente se entender, né, o que eu sinto quando eu penso em sair. Estou pensando em sair, o que que eu estou sentindo, o que que meu corpo está falando? O que eu sinto quando eu penso em ficar, né? Diferenciar amor de apego, nem sempre é fácil distinguir o amor, distinguir amor de apego, né? Porque apego também se disfarça de amor, mas existe uma diferença importante. O amor respeita a liberdade, o apego, ele teme a perda. E às vezes nós não estamos presos porque amamos demais, né? Nós estamos presos porque temos medo de deixar de ter aquele lugar na nossa vida. Assumir responsabilidade emocional, né? De que eu não controlo o outro, mas eu controlo a posição que eu ocupo. Orar, né? Pedindo lucidez, não apenas solução. Isso é uma coisa bem importante, porque muitas vezes a gente ainda ora pedindo a solução, né?
e esquece de pedir lucidez, né, para construir a solução, porque a solução ela é construída, ela não é mágica, né? A gente tem que ajudar Deus a nos ajudar. Então, às vezes pedimos para Deus mudar o outro, e raramente, às vezes, a gente pede para Deus nos mostrar a verdade sobre a gente mesmo, né? Então, talvez a pergunta não seja, eu devo permanecer ou seguir? Talvez seja, eu estou aqui por consciência ou por medo? Reforma íntima não é sair correndo da vida. Reforma íntima não é sair correndo da vida. Também não é suportar tudo em nome do amor, né? Reforma íntima é maturidade emocional e espiritual. É aprender a amar sem prender e sem se anular, né? É transformar culpa em responsabilidade, é transformar medo em escolha. E às vezes a maior libertação não é sair de um lugar, é sair da versão antiga da gente mesmo, né? Que precisava permanecer ali, é sair dessa versão. Porque quando a gente começa a perceber aonde a gente está presa, uma nova pergunta inevitável aparece. E se eu mudar? Só que isso vai ser o tema da nossa próxima reforma íntima. Então é isso que eu preparei para a gente hoje. Agora a gente pode conversar rapidinho.